Aquele aviso maroto caso você esteja acompanhando a Maratona Bourne e por acaso ainda não viu o novo filme, essa crítica aqui é uma crítica tradicional do pós-créditos, ou seja, é completamente livre de spoilers. Se você não viu o filme, pode assistir ela tranquilíssimo. Se você já viu, assista e não deixe de comentar a sua opinião no final do vídeo, ok? E pode rodar a vinheta. Ah! A nova vinheta. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e ó, gostaram? Essa é a nova vinheta do canal. Finalmente mudei a vinheta também, né? Já tinha mudado a identidade visual dele e agora a vinheta também está adaptada à nova identidade visual. Quem fez a vinheta foi a mesma pessoa que fez o novo logo e a nova header e tudo novo aí que você está vendo no pós-créditos. Gabriel Ocran Saldanha. Eu já tinha divulgado o e-mail dele lá no vídeo que eu falei da vinheta, mas aqui está de novo o e-mail dele. Se você tem um canal no YouTube, uma página no Facebook, sei lá, e quer criar algum logo, header ou vinheta, tá aqui o e-mail para entrar em contato. E agora chegou a hora de oficialmente encerrar a Maratona Bourne com o filme mais recente da franquia. O filme que estreou aí há exatamente um mês e que uniu novamente Paul Greengrass e Matt Damon. Eu estou falando, é claro, de Jason Bourne. É um pouco difícil falar de Jason Bourne sem dar nenhum spoiler, porque olha só que plot twist, os trailers desse filme foram absolutamente excelentes, eles não entregaram nada da história, isso é bem impressionante, principalmente nos dias de hoje. Então fica um pouco difícil falar do filme aqui. O que dá pra dizer sobre ele, sem spoiler nenhum, é que 9 anos se passaram na história desde os acontecimentos do Ultimato Bourne. O mesmo tempo que passou na vida real entre esses dois filmes passou na história também. A questão é que 9 anos depois dos acontecimentos de Ultimato Bourne, a Nick Parsons, que é a personagem da Julia Stiles, acaba mexendo em algo que não deve e desperta a atenção da CIA, que atualmente conta com um diretor bem implacável, interpretado pelo Tommy Lee Jones. E obviamente que cagada vai, cagada vem, e isso vai acabar chegando no Jason Bourne e vai fazer ele entrar em ação novamente, agora sendo perseguido por um outro agente tão bom quanto ele, interpretado pelo Vincent Cassel. É meio familiar, né? Parece com todos os outros filmes, né? Eu sei, é que Jason Bourne é exatamente assim. E não é muito difícil perceber isso. Com uns 30, 40 minutos de filme você percebe que você vai ver tudo que você viu nos 3 primeiros filmes. Inclusive, estruturalmente falando, o filme é basicamente a mesma coisa dos 3 primeiros. É que a questão é que a trilogia original, e eu chamo aqui de trilogia original porque a própria franquia parece tratar esses 3 filmes como uma trilogia. Esse filme ele é uma continuação dos eventos anteriores, mas ele parte ali de uma história um pouco diferente. Mas enfim, a questão é que a trilogia seguiu uma linha mestra, né? Você tinha as tramas de cada filme, mas tinha uma linha mestra, que é a questão do Bourne, do passado dele, tentar entender o que aconteceu, o que fizeram com ele, como que ele virou esse assassino. E lá no Ultimato Bourne, no final do filme, ele consegue essas respostas, o espectador consegue essas respostas, fica tudo esclarecido e acabou a história. Não tinha mais o que explorar no arco que foi criado nesses 3 primeiros filmes. Ou seja, para fazer um novo filme eles precisavam criar um novo argumento que justificasse o motivo dele existir. E é exatamente nesse argumento, entre coisinhas mais, que Jason Bourne acaba tropeçando um pouco. Isso porque enquanto as repetições mais estruturais dos 3 primeiros filmes não chegam a incomodar tanto, como por exemplo um agente tão bom quanto o Bourne que persegue ele, um diretor da CIA que é implacável, uma perseguição de carros gigantesca numa avenida movimentada. Isso tem em todos os filmes do Bourne, sempre com pessoas diferentes, em situações diferentes, mas em todo filme tem, e nesse aqui também tem. O problema são as repetições na história, porque enquanto as histórias dos 3 primeiros filmes não abriam muita brecha para o espectador questionar, era tudo muito bem elaborado, tudo tinha uma explicação e era tudo bem fechadinho, de forma que não tinha muito espaço para a gente questionar o que acontecia, esse filme já exige uma suspensão de descrença um pouco forte demais do espectador. Isso porque é um pouco difícil de acreditar que certas coisas aconteçam aqui, levando em conta que 9 anos se passaram. Tem algumas cenas desse filme que não tem como pensar, poxa, passaram 9 anos e ainda acontece esse tipo de coisa, passaram 9 anos e ainda fazem esse tipo de coisa. Me incomodou muito o argumento desse filme ser tão facilmente questionável quando os outros 3 eram tão bem fechadinhos assim. Então por esse motivo e por outros que eu vou falar mais pro final do vídeo, é que Jason Bourne acaba sendo o mais fraco entre os 4 filmes protagonizados pelo Matt Damon. Talvez agora você deve estar pensando, putz, o cara não gostou do filme, que jeito triste de terminar essa maratona, então no fim das contas Jason Bourne é realmente um filme ruim, né? De maneira nenhuma que Jason Bourne
é um filme ruim. De maneira nenhuma que ele é um filme decepcionante. De fato, tem um roteiro mais problemático dos 4 filmes protagonizados pelo Matt Damon. Na verdade, eu vou parar de falar dos 4 filmes protagonizados pelo Matt Damon e vou falar da franquia. Quando eu falar franquia, a partir de agora, vocês considerem que eu não estou falando do Legado Bourne, tá? A gente ignora esse filme e finge que ele não existe. Mas enfim, de fato, ele tem um roteiro mais problemático por vários motivos. Não só o argumento, tem outros também que eu vou falar daqui a pouco. Porém, esse filme é absolutamente sensacional em todos os outros aspectos, como os outros 3 filmes sempre foram. As sequências de ação desse filme. Meu Deus do céu. As sequências de ação desse filme provavelmente são as mais ambiciosas da franquia toda. E olha que eu tô falando de uma franquia que já teve uma perseguição de carro no meio de Nova York. E eu não sei se foi porque o Legado Bourne tem sequências de ação muito ruins que me fizeram sentir saudade do Paul Greengrass, ou se é porque de fato ele fez essa técnica funcionar nesse filme, mas nem a câmera tremida me incomodou. Mas acho que tem um pouco dessas duas razões, porque na primeira sequência de perseguição a gente tem o Vincent Cassel num carro e o Jason Bourne numa moto. Inclusive, aprende, Legado Bourne. É assim que você faz perseguição de moto no cinema. Mas enfim, você tem esses 2 elementos em perseguição pelas ruas da Grécia no meio de um protesto. No meio dessa zona toda rola uma perseguição e é inacreditável, não dá pra respirar do começo ao fim dessa sequência. O Doug Liman fez um ótimo trabalho em Identidade Bourne, mas o que o Paul Greengrass faz aqui, você consegue perceber que é uma relação de amor e ódio, porque eu adoro o trabalho que esse cara faz, ao mesmo tempo que a câmera tremida me incomoda um pouco em todos os filmes, mas eu acho admirável o que esse cara consegue fazer. É uma direção que lembra muito algo instintivo, assim, como se ele estivesse ali no meio da bagunça mesmo, tentando acompanhar tudo que tá acontecendo. Não existe organização aqui, só existe caos e intensidade. Ele consegue construir toda essa sequência de uma maneira lógica que fica sensacional. Já a segunda sequência de perseguição do filme está no clímax e acontece nas ruas de Las Vegas. E eu me arrisco a dizer que essa é a melhor sequência de perseguição da franquia inteira. Mas é que tudo nessa sequência é impressionante. Ela é grandiosa, longa, caótica e absolutamente impecável. Porque toda hora que o filme tem vários cortes e a câmera fica louca demais e a gente começa a ficar perdido, o Paul Greengrass corta para uma tomada aérea e mostra ali onde estão os carros, a disposição de todo mundo, pra gente conseguir montar a sequência de ação na nossa cabeça e voltar pra loucura de novo. Outra coisa que continua excelente são as atuações do filme. Eu acho que esse aqui é o mais estrelado entre todos os filmes da franquia. A gente tem o Tommy Lee Jones como diretor da CIA, que faz um papel legal e a atuação dele é muito interessante, é um personagem interessante. A Alicia Vikander aqui faz às vezes da Joan Allen e a Supremacia e o Ultimato. Nesse filme é a Alicia Vikander quem rouba a cena. Aliás, por mais que eu tenha sentido um pouco de falta da Pamela Landy aqui nesse filme, a personagem da Alicia Vikander, que é a Heather Lee, é ainda mais interessante porque ela tem ainda mais substância. Ela tem ali uma personalidade meio ambígua, você não sabe muito bem o que ela quer. E o Matt Damon continua dominando absolutamente o personagem do Jason Bourne, mesmo que ele não traga muitas novidades. E é aí que a gente volta para os problemas, porque os roteiristas desse filme, um deles é o diretor também, o Paul Greengrass, o outro é o Christopher Rouse, eles conseguiram até fazer um argumento, por mais questionável que ele fosse, eles fizeram ali um argumento para criar uma nova história, até aí tudo bem, a gente consegue passar. Mas tem uma coisa que eles não conseguiram fazer para esse filme. Por mais sensacional que seja ver o Jason Bourne de volta à ação, e é sensacional, isso não tem preço, é triste perceber que eles não souberam muito bem o que fazer com o personagem nesse filme. E esse é um dos grandes problemas desse novo filme. Todas as questões que o Jason Bourne tinha já foram resolvidas nos 3 primeiros filmes. Tudo que tinha para desenvolver do personagem já foi desenvolvido antes. E nesse filme ele simplesmente tá aqui. Sabe, o Matt Damon continua fazendo um trabalho sensacional como personagem, mas não tem muito com o que trabalhar. O Jason Bourne mal tem diálogo nesse filme, porque não tem muito o que fazer com ele. Eles até tentam ali criar alguma coisa, trazer mais alguma coisa do passado dele à tona, aquela coisa toda, mas não é tão interessante, não chega a impactar tanto o personagem quanto impactava antes, e quando impacta o personagem incomoda, porque a gente pensa, poxa, mas ele já resolveu isso lá atrás, por que isso está impactando ele agora, sabe? E aliás, isso é um problema do roteiro, mas é um mérito do ator, porque o Matt Damon consegue segurar esse filme maravilhosamente bem, quase sem ter diálogo e sem ter pra onde levar o personagem. Mas finalizando aqui o bloco de problemas, já que a gente tá nessa onda, nada atrapalha mais o resultado final desse filme do que o plot com o personagem do Riz Ahmed.
Essa eu não consigo defender mesmo. É uma trama esquisitíssima que parece que foi enfiada ali pra tentar trazer alguma discussão social relevante, mas é uma discussão que simplesmente não cabe nesse filme. Parece que o Paul Greengrass criou um outro roteiro, com uma outra história, de outro filme ali, com o personagem do Riz Ahmed, e aí depois ele escreveu o roteiro do Jason Bourne e por algum motivo ele não conseguiu fazer aquele outro filme e resolveu pegar o plot dele e jogou no Jason Bourne. Eles tentam ali forçar uma ligação entre a trama do Jason Bourne e essa outra trama aí tecnológica, mas não cola. Toda vez que corta pra essa subtrama, o filme ele perde completamente o ritmo, perde a graça, fica chato, não é uma trama interessante. Eu tentei não entrar em detalhes aqui, espero que eu tenha conseguido, mas é o que mais atrapalha o filme de longe. No fim das contas, está mais do que evidente de que Jason Bourne, na prática, não era exatamente um filme que precisava ser feito. Diferente dos 3 primeiros filmes que sempre se superavam, que sempre apresentavam algo completamente novo, interessante para o gênero de ação ou em termos técnicos, esse filme novo aqui não apresenta nada novo em termos de história, nada novo em termos técnicos ou para o gênero de ação. Mas apesar disso, Jason Bourne está longe de ser um filme ruim. Não está entre os melhores do ano e não é tão bom quanto os 3 primeiros. Porém, é entretenimento puro. As sequências de ação são inacreditáveis de tão boas, as atuações são muito legais e no final, independente do roteiro ser bom ou ruim, da história ser legal ou não, todas as pontas são devidamente fechadas. Essa competência permanece intacta. A verdade mesmo é que Jason Bourne, mais do que qualquer outro filme da franquia, é um pipocão assumido. Os 3 primeiros filmes eram blockbusters divertidíssimos, eram filmes pipoca, mas que traziam algo a mais. Jason Bourne já vai por um caminho mais confortável. Ele repete várias ideias desses 3 filmes, dão uma repaginada de leve nelas e jogam aqui nesse novo filme pra gente se divertir. Mas a diferença é que não é todo filme blockbuster pipocão que tem um diretor absurdamente competente como Paul Greengrass, que tem um requinte técnico que esse filme tem em edição, design de produção, fotografia, mixagem de som, edição de som. E não é todo filme pipoca que tem um dos melhores e mais icônicos personagens que o cinema deu pra gente na última década. E no final do filme ele consegue lembrar a gente tão bem do porquê que a gente gosta tanto dessa franquia, que é impossível não querer ver mais filmes. Sim, o filme ele tem problemas, mas eu quero mais Jason Bourne no cinema. Mas assim, ó, se forem fazer novos filmes, levem o personagem para outros caminhos, façam novas histórias, se desprendam um pouco daqueles 3 primeiros filmes. Eles já aconteceram, o arco deles foi fechado, deixa tudo o que aconteceu ali, começa agora uma nova história, um novo arco. Surpreenda a gente. São esses filmes do Jason Bourne que eu quero ver daqui pra frente. Não sei se eles vão acontecer, mas se eles acontecerem, vocês podem ter certeza que eu vou esperar ansiosamente. Porque no fim das contas, Jason Bourne é um filme nota 7,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Jason Bourne e não deixe de dar a sua opinião sobre a nova identidade visual do canal. Você gostou, não gostou? Fala aqui embaixo também. Dê o seu feedback sobre a maratona Bourne como um todo, que chegou ao fim. Eu sempre fico muito feliz quando eu consigo terminar uma maratona. Mas faça, dê o seu feedback, fale tudo aqui embaixo porque eu sempre gosto de ler os comentários e eu sempre estou interagindo com todo mundo. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!